Eu cresci ouvindo brega, né? Então fez parte da minha infância. Porque minha mãe sempre botava pra escutar enquanto arrumava a casa. E é assim até hoje, sendo que antes era Michele Melo e agora é Rafaela Santos. Ai, eu sempre ouvi brega toda vez que tinha festa dentro da casa da minha avó ou na casa de praia. Então, assim, eu cresci ouvindo brega e isso impactou muito em como eu escuto música atualmente. Eu gosto de diversos gêneros musicais, eu adoro brega. Eu acho que brega, mesmo você não gostando do estilo, você acaba dançando, você acaba ouvindo, faz parte do dia a dia, principalmente se você for pernambucana. Aí sim que brega faz parte da sua vida mesmo, e eu adoro. Sempre tem aquele tio que coloca um brega bem alto, né, nas festas de família. Então eu tenho essa memória afetiva até hoje de quando eu escuto esse estilo de música. O brega, ele faz parte da formação do pernambucano, né? Desde muito pequena a gente sempre escuta. Eu cresci escutando minha mãe, minha avó, minha tia arrumar a casa, escutando brega. Tinha um programa do Denis Oliveira que sempre tinha brega. E gosto, amo até hoje. Tais afim daquele boy magia ou daquela boyzinha rocheda, mostra que tu tem intensidade, bota um brega funk pra ele ou pra ela. Tá no DNA de quem mora em Pernambuco, ouvir um brega, né? Tá aí os depoimentos de Igor, Yasmin, Ana Letícia, Bruno e Marielle, que não me deixam mentir. A verdade é que você pode até não gostar, mas eu duvido que você não saiba cantar pelo menos uma letra de uma música de brega, viu? Isso porque os refrões icônicos do brega romântico ou as batidas frenéticas do brega funk estão sempre tocando pelas ruas e casas do Recife. Afinal, o movimento brega é patrimônio imaterial da cidade e o gênero ganhou o título de expressão cultural pernambucana. É no envolvimento diferente do brega que nesse episódio a gente vai conversar e entender melhor sobre esse movimento tão marcante na nossa cultura. Vem com a gente bregalizar no Desteoriza de hoje. Desteoriza, um podcast sobre ciência e um monte de assunto que quase ninguém entende direito. Eu sou Laís Ferreira, sou jornalista, trabalho aqui na UFPE, vou me audiodescrever para vocês. Eu sou uma pessoa de pele clara, tenho pele branca, estatura mediana, tenho um cabelo cacheado, cachos bem pequenininhos, ele tá solto hoje, só uma parte dele aqui do lado esquerdo que tá um pouco presa. Estou usando uma blusa amarela de malha, um amarelo queimado, assim, mais escurinho de malha, de manga que é na altura do cotovelo, mais ou menos. Eu uso óculos com uma armação amarronzada, tem tons de marrom aqui, com uma lente quadrada, mais arredondada aqui nas pontas, estou com um brinco colorido. E eu sou Felipe Silva, eu sou estudante de Rádio, TV e Internet na UFPE e eu também faço parte aqui da produção do Desteoriza. Eu também sou uma pessoa de pele clara, de pele branca. No momento eu tô com uma camisa cinza com as mangas vermelhas, né, uma cor de vinho mais ou menos. Tem um cabelo cacheado, mas nesse momento ele tá preso porque tava bem rebelde hoje. Tô ouvindo encaixado no computador com um fone preto e é isso aí. E hoje a gente tá aqui recebendo duas pessoas. A primeira delas é Jaciara Gomes, que vai nos ajudar a desteorizar esse assunto. Fica à vontade, Jaciara, para se apresentar para o pessoal. Seja bem-vinda. Eu que agradeço, Felipe, Laís, Antônio. Eu sou Jaciara. Atualmente eu estou professora na UPE, no campus Mata Norte, que funciona, né, em Nazaré da Mata. E me autodescrevendo, né, eu sou uma mulher negra, de pele clara, cabelos cacheados, na altura do ombro. Hoje eu estou com uma blusa azul e ela tem um bordado na altura dos ombros também. Eu uso óculos, o modelo é um tipo tartaruga, é isso. E quem também vai desteorizar o brega com a gente é Antônio Lira. Bem-vindo, Antônio. Se apresenta para a gente também. Meu nome é Antônio Lira, eu sou jornalista, formado pelo UFPE e mestre em comunicação também pelo UFPE. Sou egresso do CAC, fiquei 11 anos da minha vida entre idas e vindas, dores e delícias. Sou um homem gordo, branco, tô com cabelo, acho que tá precisando cortar um pouquinho, mas cabelo cacheado. Tô com barba, tô com uma camisa branca, atrás de mim tem uma parede branca e a minha camisa é de um quadrinho chamado Hellboy. É isso.
Bem-vindo, Antônio, também. Muito obrigada. Já agradeço por você e Jaciara terem aceito o nosso convite. E quero aproveitar para convidar você que está nos ouvindo para seguir o Desteoriza nas redes sociais. É só você procurar @Desteoriza no Instagram, Twitter, Facebook e TikTok. E também quero te convidar para você seguir a gente no seu tocador de podcast favorito. Aproveita que você já está aí na página. Quando a ordem do nome, em algum lugar, perto do nome Desteoriza, vai ter o botão seguir. Você clica e aí toda vez que a gente publicar um conteúdo novo, você recebe uma notificação para não perder nada. Então vamos lá. O brega, ele é uma palavra bastante utilizada no nosso português aqui no Brasil. Tem vários significados, né, na verdade. É um estilo musical, para algumas pessoas chamam de brega alguns estilos de roupa específicos, outros chamam de brega o que é de baixa qualidade, e até brega a forma como as pessoas se relacionam amorosamente. Mas afinal de contas, Jaciara, o que é brega? E como você definiria o brega pra gente? Felipe, nessa tua fala, você já traz muito de por onde eu vou passar e por onde eu passo para entender o que vem a ser brega ou como as pessoas buscam classificar o brega. Brega é tido como sinônimo de cafona. E aí essa relação, ela é atribuída aos diversos objetos, como você trouxe aí, Felipe. Pode ser uma vestimenta, pode ser um estilo e a música também. Agora você falou da questão do relacionamento, né? E aí, em termos de música, o brega está associado ao estilo romântico. Eu me lembro que tanto Reginaldo Rossi, né, como Aguinaldo Timóteo, eles fazem, quando perguntados a respeito do que vem a ser brega, brega é aquilo que, por preconceito, por desconhecimento, as pessoas costumam atribuir à música por achá-la cafona, por achá-la sentimental demais. E sentimental demais nos remete até a uma música também, né? Então, é nessa direção. Falou de romance, falou de sentimento, é atribuído esse rótulo de brega. Bom, ainda que a gente entenda dessa maneira e aceite essa classificação, há cantores românticos que não são classificados, não são pensados enquanto cantores bregas. E aí a gente vai pensar essa relação do brega buscando outros elementos para além da letra romântica, né? Que romantismo é esse? Como é que ele se coloca? Quais são os termos? Qual é a batida? E aí você vai tendo uma série de elementos que vão se somando a essa ideia do romance, da música romântica, para ser classificada enquanto brega. E aí, Antônio, a gente está falando como, né, Felipe e Jaciara trouxeram, brega pode significar várias coisas. Aqui nesse episódio, especificamente, a gente vai falar do gênero musical, do movimento musical, né? Não vamos falar de roupa, não vamos falar de relação amorosa, que está implícito de alguma maneira, mas o que a gente vai se focar aqui nesse episódio de hoje é sobre o movimento, o gênero musical. E aí eu queria que você trouxesse um pouco para a gente como é que surge o brega no Brasil, né? E especificamente aqui em Pernambuco, porque eu queria que a gente fizesse esse recorte regional para falar um pouco do brega, afinal de contas ele é patrimônio imaterial da cidade do Recife, então vamos falar um pouco também desse nosso recorte aqui regional. Como é que surge o brega no Brasil, especificamente aqui no nosso estado? Então, eu acho interessante essa tua provocação, porque eu acho que tem entender o brega enquanto gênero musical ajuda a gente a entender esses outros bregas, o da moda, o do preconceito de classe, de raça, de gênero. Perfeito. Porque, e aí eu acho que assim, tem alguns trabalhos que têm sido desenvolvidos, muitos trabalhos que foram desenvolvidos no Pará, no Maranhão, que também são estados que têm essa expressão do brega, né? Eu conversei agora recentemente com o Tiago Soares, que é autor do livro Ninguém é Perfeito e a Vida é Assim, foi meu professor na UFPE, e ele coloca alguns eixos, assim, ele fala do Maranhão, do Pará, da Bahia, do próprio Sudeste ali, nesse começo, com Valdir Soriano, com Odé José, que é esses cantores que vão para lá pro Sudeste. Então, assim, só que a questão do brega, e aí eu acho que o livro mais legal sobre isso, assim, não mais legal, mas assim, a principal referência é o do Paulo César Araújo, que é o livro Eu Não Sou Cachorro Não, em que ele fala desse surgimento da música brega ali na época da ditadura, no final dos anos 60, começo dos anos 70. O que é que ele vai dizer? Ele vai dizer que a música que ele ouvia com a família dele, que eram as músicas de Valdir Soriano, de Odé José, que eram as músicas estouradas durante os anos 70 nas rádios, às vezes até mais que artistas como Caetano Veloso, como Gilberto Gil, como Milton Nascimento, como Gal Costa, Elis Regina, que se entendem enquanto MPB, né? Eles
eram que não significa que esses artistas não sejam importantes, é claro, só que quando ele entra na universidade para pesquisar música, ele percebe que tanto na universidade, nos temas que estão sendo pesquisados, quanto nas enciclopédias e nos livros que estão trabalhando com a memória, esses artistas, eles não são colocados dentro do que a gente pensa enquanto linha evolutiva da MPB. E eles são taxados de artistas brega, de artistas cafona, de artistas fuleiragem. Então, a questão do brega começa quando uma certa elite cultural, ligada à universidade, ligada ao jornalismo, à crítica cultural, que se associa com esses artistas, Caetano Veloso, Elis Regina, Gilberto Gil, que se entendem enquanto linha evolutiva da MPB, eles começam a delimitar esse tipo de música, que é uma música que é ouvida em boa parte pela classe trabalhadora do Brasil, em vários lugares do Brasil, e ela vai ganhando várias feições, no interior vai ser uma coisa, na capital vai ser uma coisa, só que essa música ela vai sendo considerada brega. E aí, o que eu acredito que seja, pelas coisas que eu já li, pelas coisas que eu já pesquisei, mas eu acho também pelo que eu ouvi dos próprios artistas, que eu acredito que seja uma virada na ideia de pensar o brega aqui em Pernambuco, começa com o Reginaldo Rossi, né, que é um artista que é reconhecido nacionalmente enquanto um grande artista de brega, enquanto o rei do brega. E ele é daqui, e ele tem uma identificação muito forte com Pernambuco, de cantar nas letras dele. E é uma referência para muitos dos artistas que eu entrevistei, agora quando eu terminei uma reportagem para a revista Continente. Ele é um dos artistas que faz um movimento de que pegar esse brega que é colocado quanto pejorativo e de dizer, eu sou brega mesmo, eu sou rei do brega. Mas Nemekitepad e Edith Piaf também é brega, mas os Beatles também são brega. É porque tá cantando em inglês, é porque tá cantando em espanhol. Mas veja só, os Beatles estão falando de amor, Edith Piaf está falando de amor. E por que quando é em português, por que quando é com a linguagem do povo da periferia do Recife, a elite cultural considera brega, né? E eu acho que essa é uma virada muito interessante, que é uma sacada que ele tinha enquanto artista, e que eu acho que ajuda a entender um pouco até essa dimensão que está aparecendo cada vez mais, muito orgulhosa de pensar o brega enquanto uma coisa que também tem uma expressão aqui em Pernambuco, né? Porque realmente tem, e eu acho que tem esse surgimento, ele vai se transformando em outras coisas, né? Eu acho que o segundo momento é quando a banda Calypso vem, aqui é uma coisa também que o Thiago Soares coloca no livro Ninguém é Perfeito, a Vida é Assim, que é o primeiro livro que faz essa pesquisa dentro da academia, e é um movimento que também traz várias pessoas que foram orientadas, que estão na UFPE pesquisando o brega, né? Eu sou uma das várias pessoas que estão nesse movimento de pesquisar o brega dentro da UFPE, foi puxado pelo Thiago, por outras pessoas também, e que tem esse segundo momento da vinda da banda Calypso, né? Quando a banda Calypso sai de Belém do Pará e toma sede em Recife e faz um acordo com uma produtora que dá a ela acesso a casas de show pelo interior do Nordeste. Ela começa a se construir nesse mercado do Nordeste, influenciando o forró eletrônico, trazendo influência do Tecnobrega do Pará para cá, e tem esse segundo momento que também fomenta uma criação muito forte de bandas. E o terceiro momento do brega funk, que aí o brega funk é talvez a expressão mais característica do Recife, porque essas duas primeiras fases do brega mais romântico, apesar de terem particularidades daqui do Recife, ainda tem muita semelhança com o que é feito no Pará, o que é feito em outros lugares, e não que o brega funk não tenha, mas o brega funk tem uma cara muito pernambucana, muito recifense, e é um sucesso, né? É um sucesso nacional, Acho que todos os principais artistas pop do Brasil hoje têm alguma música com referência do brega funk. E quando vem pra cá, valorizam os artistas, fazem questão de apontar, às vezes valorizam mais do que as próprias autoridades de cultura de Pernambuco, a própria elite cultural pernambucana, né? E aí, você estava falando aí, Antônio, sobre essa relação do brega ele explodir para o mundo todo e virar algo nacional. Enquanto você estava falando, eu lembrei de uma edição do programa da TV Xuxa que foi justamente com Michele Mello e com Reginaldo Rossi, né? Ela foi se apresentar lá e levar o brega. Acho que foi uma das primeiras vezes que eu me recordo de ver um programa de amplitude nacional, ver um artista daqui, da terra da gente, se apresentando e tendo outro grande artista que era Reginaldo Rossi na bancada, e enfim. E aí a gente vem percebendo que ao longo dos tempos isso foi se popularizando cada vez mais, né? E esse brega, ele foi crescendo e criando diferentes vertentes, que é justamente isso que você estava falando, que é, por exemplo, o brega funk, que é a cara de Pernambuco e as pessoas gostam muito de dançar, e é uma música que o pessoal de fora diz que lembra muito o carnaval daqui, enfim. E tudo isso sem que o brega romântico ele deixasse de existir, né? E aí esse brega funk como um grande exemplo dessa movimentação, dessas vertentes que o brega ele foi se tornando. E eu queria saber de você qual é o espaço que esse brega funk tem dentro do movimento brega, no sentido de qual é a importância dele, quais são
se ele tem o mesmo significado do brega romântico para as pessoas, enfim. Eu acho que são estéticas diferentes. Tem, inclusive, pesquisadores, pessoas dentro do movimento que acham importante fazer essa diferenciação. Agora, eu acho que é importante a gente entender o brega funk e aí, falando com os artistas e vendo a maneira como eles entendem o brega funk, ele surge e o MC Leozinho do Recife é um artista muito importante nesse surgimento, que é apontado por vários outros artistas do gênero brega funk enquanto pioneiro, do momento em que ele vai misturar o funk que ele costumava fazer com o brega, e ele referencia o brega que a minha mãe ouvia quando ela ia nos clubes da Zona Norte do Recife, o merengue, a cúmbia, esse brega dançante, latino, quente, romântico, e surge dentro dessa mistura, dessa mistura de batidas. Então ele tem uma relação direta com o brega, mas ele também é outra coisa, que se torna outra coisa, e é importante fazer essa diferenciação, inclusive porque isso foi uma coisa que eu tive a oportunidade de conversar com o próprio Leozinho. Não me parece, assim, os artistas de brega romântico que eu entrevistei respeitam muito o brega funk, os artistas de brega funk respeitam muito o brega romântico, inclusive muitas produtoras têm dois tipos e botam um para cantar com o outro. Muitos artistas como Tocha agora estão fazendo as duas coisas, então essas coisas se relacionam, mas eu acho que tem uma questão, por exemplo, que o Leozinho colocou que é muito importante, que é de pensar, e eu tendo a concordar com ele quando ele diz que ele não enxerga, por exemplo, um show de brega funk no palco principal do Marco Zero. Ele enxerga nos próximos 5 anos um show de brega romântico, mas um show de brega funk no palco principal do Marco Zero talvez não fosse algo que o governo do estado quisesse bancar, por N motivos. E aí eu acho que é importante a gente fazer essa diferenciação também, porque são estéticas diferentes. Eu acho que eles vêm de um lugar que é o lugar do romance, o lugar daquilo que uma certa elite cultural, uma certa maneira burguesa de pensar, moderna, ocidental, enxerga enquanto que foge da norma, porque são corpos que estão falando de amor no brega romântico, mas também do sexo, e do amor que é o sexo, e do flerte, e da festa, e da bebida, que são essas coisas que a gente parece costumar deixar debaixo do tapete, né? Nossa sociedade costuma deixar debaixo do tapete. Mas aí eu acho que tem questões diferentes, porque são questões geracionais também, né? Inclusive o próprio brega romântico que é feito hoje, por exemplo, pela banda Sentimentos, por outras bandas, apesar de ter uma raiz, ele já é uma outra coisa também, né? Porque são gêneros que vão se reinventando. Então eu acho... existe essa associação com o funk, essa associação com a dança, o fato de se tratar de uma música que ela é menos melódica e mais percussiva, traz toda uma série de outras potências para se pensar o brega funk. Inclusive dentro de uma epistemologia, de uma maneira de pensar a música, de uma maneira de pensar as coisas que não seja a ideia de música que você entende numa perspectiva ocidental, europeia, que é uma música que tem que ter uma harmonia, uma melodia, não. Você pode pensar a música através da potência da percussão. Pensar a música associada com a dança, e eu acho que o brega funk permite muito isso, porque em determinado momento a dança e a música são uma coisa só, não há essa separação. Essa separação é justamente uma coisa desse mundo ocidental, que a gente não precisa trazer para essa manifestação que está tendo outras potências. Então eu acho que, de muitas formas, o brega funk amplia essa potência estética rebelde que o brega tem de justamente contestar uma certa moral, de uma certa elite, de uma certa classe, enfim. E agora, Jaciara, eu quero ouvir de você, que o Antônio estava falando aí pra gente, né, sobre esse movimento brega funk, deu uma introdução, e aí eu quero ouvir qual o verdadeiro espaço que você acha que o brega funk ocupa dentro desse movimento brega geral aqui para o estado de Pernambuco e para o resto do Brasil. Então, Felipe, eu achei ótima a fala de Antônio, eu estava aqui concordando muito com ele. Primeiro, retomando assim a grande sacada do Reginaldo Rossi a aderir o rótulo de brega. E aí se colocar em um outro lugar, porque se o brega, né, vai ser classificado, então, como essa música não engajada politicamente, ele, Reginaldo, né, trouxe esse tom político, social, econômico, da questão de classe. Quando ele adota isso, quando ele fala francês, quando ele se coloca enquanto um falante de outras línguas, e aí desestabiliza aquela compreensão que a sociedade estava habituada ou esperava encontrar em um cantor brega. Ele faz provocações nesse sentido. E isso foi fundamental, eu entendo, para o movimento brega e para Pernambuco nessa cena. Pensando e trazendo aí para o brega funk, né? E aí eu também concordo e gostei muito da fala de Antônio. Eu entendo como vertentes diferentes, eu vou muito nessa linha, embora pense essa aproximação, embora compreenda o quanto que, tanto para um estilo como para o outro, a gente vai ter aí ganhos, aquilo que eu entendo enquanto ganho, né, enquanto potencial
realidades que surgiu para os dois estilos, mas eu entendo o funk, eu caminho muito mais por esse percurso de entendê-lo enquanto o brega funk, né? Enquanto uma vertente do funk. E aí o recorte para o MC Leozinho, ele é fundamental, porque o MC Leozinho é apontado enquanto pioneiro. É a ele que é atribuído pelos demais artistas do brega funk essa coisa da inspiração. Eu me inspirei no MC Leozinho. Eu sou cantor hoje porque eu tive esse olhar, essa sensibilidade. Esse foi o cara que me mostrou esse universo. E o MC Leozinho é esse representante do funk. Essa coisa da geração, né, da idade, do tom de juventude que o brega funk imprime, que vai trazer para essas composições ou para esse processo de hibridização que é muito interessante. E aí, qual o espaço? Bom, aí eu vou muito nessa de que não tem muito espaço, não. E que, inclusive, a lei não sinaliza para a gente tanto espaço assim. Pelo contrário, na época, não é, da divulgação assim, desse dia, né, do brega e tudo mais, e dos artistas, o que eu observo é muito mais um apagamento dessa identidade funk. Eu tenho classificado e pensado por aí. E o que é que eu estou chamando de apagamento da identidade funk? É o apagamento do MC, por exemplo. Se você observa o Sheldon, ainda que o Sheldon transite nesses dois universos, você vai ter o Sheldon muito mais hoje, enquanto um cantor romântico. Há muitas falas dele dizendo desse lugar, desse romantismo, dessa outra pegada, que cada vez mais se distancia do funk, e se distancia, inclusive, pelo nome que eles adotam, ou pelo que eles passam a apagar de suas identidades. Ao apagar MC, o que é que eles apagam? Ou buscam apagar, tá certo? É uma identidade racial, é uma identidade que é classificada como criminosa, ou aqui é atribuída esse peso maior de uma criminalidade, daquela música que flerta com o universo criminoso. E aí eu entendo que há uma série de perdas para essa juventude periférica. E também aí trazendo a fala de Antônio, né, com essa coisa de recuperar uma fala do Leozinho e dizer que não percebe esse brega funk abrindo o carnaval, eu gosto muito assim da clareza que o pessoal do brega funk tem em relação a esse espaço, ou a essa ausência de espaço. Se a gente pensar no carnaval de 2020, né, se a gente recuperar um pouquinho aí na memória, a gente vai encontrar a Raíssa Dias no Rec Beat, no palco alterna, vamos dizer assim, mas acontecendo ali paralelo ao movimento do palco principal. E um acontecimento, assim, um grande show, um espaço maravilhoso, e ela mesmo se percebendo, poxa, aqui a gente consegue um outro lugar. Isso no palco principal, para serem só esses rapazes ou essas mulheres, né, que têm vindo aí, a exemplo de Raíssa Dias, eu vejo como muito difícil ainda, como muito distante, embora entenda que a gente está perdendo muito com isso, e perdendo muito dessa juventude que a gente poderia entender e que foi o que imprimiu a esse movimento outras expressões, como Antônio bem sinalizou, a exemplo da dança, né, e do corpo, como é que um movimento ele entra nessa composição de um outro modo e dá uma outra estética também, contribui para a produção de uma outra estética. E chegou a hora aqui no Desteoriza do nosso quadro chamado Conta Tua História, como o próprio nome diz. As pessoas contam histórias relacionadas ao tema. Hoje a gente vai ouvir a história de Laís Hilda, que é editora de vídeo e super fã de brega. Vamos ouvir. Conta a tua história.
Fala galera do Desteoriza, tudo bom? Aqui quem tá falando é Laís Hilda. Eu sou fã de brega, acho que desde pequena assim, sem nem entender direito do que é que se tratava as letras, mas eu sempre achei muito bonito quando os meus vizinhos lá em Brasília Teimosa cantavam, né, o brega assim, com a paixão, com a força, e eu ficava tipo, sem entender direito o que era aquilo, mas eu achava bonito, assim, eu ficava meio hipnotizada, né? Até que eu fui crescendo e eu fui entendendo as letras, né, que as letras acabam falando sobre várias situações da vida da gente, assim, do corre-corre do dia a dia, dos amores, enfim. E aí eu acho que é essa paixão, né? É das histórias que a gente vivencia, ou que a gente vê algum amigo vivenciar. E assim como outros ritmos, né? Mas o que diferencia o brega é que é uma coisa nossa, né? Uma coisa bem pernambucana. Então, essas histórias acabam sendo contadas do jeitinho da gente, com o nosso sotaque, com nossas gírias. E é isso, brega é tudo. O que Laís trouxe aí é um pouco do que a gente está conversando, dessa popularização do brega, né, como algo muito popular mesmo, feito do povo e etc. E aí tem uma frase que ela traz, que é muito assim, o que eu gosto do brega, o brega é nosso, é muito pernambucano, né, a gente já sabe, né, na nossa conversa a gente já tratou aqui, né, existe brega em várias cidades, mas com características muito específicas daquela localidade, né, e aí, Antônio, o que é que o brega pernambucano, ele tem de diferente? O que é que ele tem que é a cara de Pernambuco, assim? Teve alguns artistas que me disseram em off, mais ou menos em off, que na verdade o que a brega tem que é a cara de Pernambuco é a questão da gaia, porque aqui em Pernambuco, Sim. Recife tem uma coisa com essa coisa, assim, com essa coisa do corno, que eu acho que é uma coisa meio aqui do Nordeste, é uma coisa meio aqui de Recife, de Pernambuco, sabe? E eu acho que, além disso, eu acho que é de saber, é uma maneira muito recifense, o brega tem uma maneira muito recifense, muito da região metropolitana, dessa área de Pernambuco, que é uma maneira de tirar onda de si mesmo, que é muito própria, sabe? Dessa coisa de pensar essa coisa do corno, que é a coisa que é Reginaldo Rossi, né? Que ele meio que fala da própria... Então, Recife tem essa coisa de que um dia foi uma grande cidade, mas não é mais, porque tem uma coisa meio que joga com esse lugar. E eu acho que também uma coisa que eu tenho visto muito agora, e que eu acho que tá cada vez mais nos fãs, em quem pesquisa, nos artistas, em quem produz, que é uma dimensão muito orgulhosa nossa, sabe? Então, por exemplo, a Globo Nordeste vai fazer um documentário e chama Recife Capital do Brega. O pessoal do Pará ficou revoltado com isso. O pessoal, então, assim, tem um pouco essa coisa de dizer, não, é de Recife fez. Então tem essa dimensão orgulhosa de se reconhecer enquanto algo que é nossa cultura. Eu acho que também é muito a cara de Pernambuco. Acho que nós somos um dos poucos povos no Brasil que veste sua bandeira, né? A gente tem camisa de Pernambuco, a gente tem mochila com a bandeira de Pernambuco. Às vezes, quando a gente tá até em outros estados, assim, as pessoas ficam, inclusive, apontando e achando diferente mesmo, porque eu acho que nós somos um dos poucos estados em que as pessoas vestem. Eu tenho uma colega que ela diz assim, eu não sei, e ela é de Fortaleza, ela diz, eu não sei cantar o hino do meu estado, mas eu sei que todo pernambucano sabe cantar o hino de Pernambuco. Então, acho que passa um pouco por essa questão do orgulho de ser pernambucano, que eu acho que faz parte dessa identidade cultural mesmo do povo pernambucano, né? Sim, e eu acho que é muito disso, e de também, que é engraçado, né? Porque o brega geralmente é colocado nesse lugar da alienação, da música que não é política, mas ela tem uma dimensão muito política, eu acho que no sentido de trazer um pouco essa dimensão do corno meio orgulhoso, mas ao mesmo tempo sem esconder que Pernambuco é um estado muito orgulhoso, mas Pernambuco é um estado muito desigual, Pernambuco é um estado muito pobre, o Nordeste é uma região muito pobre, muito desigual, e isso também está impresso nisso. Então é um orgulho, mas é um orgulho que muitas vezes surge até como uma coisa de compensar uma carência de política pública, uma carência de dinheiro mesmo, que vai para outras regiões do país e não vem para cá, que também está impressa nessa música, tanto naquilo que é entendido por uma certa elite cultural enquanto precariedade, mas que também pode ser entendido enquanto potência, porque você chega em outros sons, você chega em outras batidas que alcançam outros lugares, sabe? Que também não é para romantizar isso, mas é para entender como essa música ela vem de uma realidade que é uma realidade contraditória e que é uma realidade que, por mais que muitas vezes a gente tenha tido nos últimos anos, com a Frente Popular, com os governos de esquerda no Brasil, em Pernambuco e nas prefeituras de cidades importantes, um desenvolvimento de política cultural que é muito importante, a gente também não pode deixar de
entender quais são esses limites, entender o quanto de muitas vezes desse não reconhecimento do brega, ele tem a ver com justamente isso, né? Com o não... É uma realidade que ela é violenta, que ela é contraditória, que ela tem potência, que ela tem problema, mas que ela vem da desigualdade. E talvez, algumas vezes, a política oficial do governo, o governo não queira que a desigualdade seja mostrada, porque quem é o responsável pela desigualdade? Quem deveria estar fazendo alguma coisa para combater a desigualdade? O próprio governo, né? Então eu acho que talvez, às vezes, esse apagamento que rola com o brega é um apagamento da desigualdade, é um apagamento da contradição, que é um apagamento que serve para a manutenção das coisas como elas estão, né? E eu acho que esse debate é importante justamente para que a gente tente fazer com que as coisas elas tensionem, para não ficarem como elas estão, porque não podem ficar como elas estão. E já foi dito por produtores culturais de eventos grandes daqui de Pernambuco, e isso não é fofoca, isso está no Diário de Pernambuco, se você for lá, está lá no jornal, que era complicado, por exemplo, ter um show de brega no carnaval, porque ia aumentar, ia ser muito violento, ia ter coisa... Bom, mas se você coloca essa manifestação cultural, eu não estou nem questionando se é verdade ou não, mas mesmo se for verdade, o problema é o quê? O problema é a manifestação cultural ou é a violência que já existe naquele território? Por que essa violência existe? Por causa da desigualdade. Porque a rua não tem saneamento, porque não tem... Por que essa situação acontece? Por causa da desigualdade. E é porque o dinheiro vai para um lugar e não vai para outro. E o brega tem também essa potência, eu acho, porque ele pelo menos faz com que parte do dinheiro vá para essas pessoas. Pelo menos para alguns artistas que conseguem. Ou então para a pessoa que está fazendo o figurino, para a pessoa do carrinho de som, para a pessoa que está trabalhando, vendendo seu espetinho. O dinheiro vai um pouquinho para essas pessoas. Talvez não seja a melhor maneira, mas é a maneira que elas têm de fazer cultura e de tirar um sustento e de movimentar massas, porque movimenta massas. Milhões de pessoas pelo estado de Pernambuco inteiro e pelo Brasil inteiro. A gente estava falando agora sobre, Antônio pontuou uma coisa muito importante, que é justamente sobre essa falta, né, desses artistas, desses ritmos, dessas bandas em palcos principais, em lugares específicos de festas grandes do carnaval, enfim, coisas que acontecem aqui. E aí eu queria saber agora, Jaciara, por que você acha que ainda há tanta resistência e preconceito em relação às manifestações da música brega aqui em Pernambuco e no Brasil, né? Como a minha reflexão, ela parte do universo funk, o recorte que eu vou fazer é muito por aí, tá, Felipe? Aqui em Pernambuco, exatamente, e aí eu tô pensando esse brega funk. Eu penso esse processo de hibridização do funk com o brega a partir de uma estratégia de sobrevivência. A gente tem que, em 2005, né, o MC Leozinho, ele aparece mais ou menos, ele surge nessa cena periférica dos carrinhos de som, mais ou menos entre 2004 e 2005. Em 2005, a gente tem os bailes funk sendo proibidos na região metropolitana, sendo tratados pela Secretaria de Segurança Pública e não pela Secretaria de Cultura. A gente já tem um movimento que vai se aproximando muito mais daquilo que a gente observa ou observou, já tinha assistido no Rio de Janeiro na década de 90. Então, é atribuir ao funk, ao funkeiro, uma identidade de criminoso. Então, funk é uma produção de bandido. A gente tem a própria imprensa fomentando muito isso. A imprensa nacional, tá? A gente tem com esse movimento, tem trabalhos que vão dizer dessa vinculação. O Diário de Pernambuco fez uma reportagem na época, né, em 2005, que também apresentava muito mais esse cenário e essa juventude enquanto criminosa, promovendo algazarras nas saídas do baile. Então, a solução era fechar o baile. Os meninos vão aí, eu estou falando meninos porque nesse momento inicial essa cena ela é muito masculina, né? A gente está observando uma mudança muito mais hoje, atualmente. Os meninos vão como estratégia de sobrevivência mesmo, eles não tinham mais onde tocar, né? Eles não tinham mais como fazer o show funk acontecer. É claro que não é só isso, essa é uma das questões, essa é uma das dimensões. A gente vai ter muitas questões aí sendo, como Antônio falou, tensionada ou precisando ser tensionada para a gente entender esse fenômeno. E aí uma ideia que eu gosto é dessa coisa da produção no precário,
precário, e essa produção no precário sendo pensada a partir da população periférica, da população negra, que na ausência dos direitos civis mesmo, vai criar as suas estratégias de sobreviver, e de sobreviver além de comida, né? Além do pão. A gente precisa mais do que alimento. Arte também alimenta, né? Cultura também alimenta. Isso é indispensável à nossa vida. E aí a periferia vai se reinventando. Entendo o brega funk nessa cena pernambucana muito por esse viés, assim, de estratégia de sobrevivência e de cada vez mais se reinventar ou aderir a um rótulo ou a outro como um meio de se manter vivo, né? De se manter nesse mercado. Nessa cena nacional, a gente tem, a partir, né, da MC Loma, mas não só, a gente já tinha antes da MC Loma o próprio MC Cego, né? O Cego vai dizer o quanto a letra dele já estava nesse cenário nacional. Ele era gravado por Garota Safada, não é? Ele estava assim. Então, a gente tinha o Wesley Safadão, à época, gravando o MC Cego. Então, essa música de Pernambuco, ela já estava assim, acontecendo nos programas de TV aberta, nacionais, e pelas bandas também, já estava entrando ali, ainda que não pelos artistas locais. E aí a gente tem esse movimento sendo permitido muito, ou sendo fomentado muito pela tecnologia, né? Pelo que as redes sociais também vieram possibilitar de espaço e de dar voz a esses outros grupos que produzem no precário. E aí, quando você fala dessa coisa do alastramento, digamos assim, nacional, né, Jaciara, que você já falou, Antônio falou, a gente tem, por exemplo, recentemente, entre aspas, né, mais recente do que esses exemplos que a gente veio falando, é a própria Pablo Vittar reeditando uma música que é um clássico do brega pernambucano, né, botando voz e assim, e fazendo essa referência, exato, quase que uma reverência, né? Eu lembro de entrevistas dela dizendo assim, essa música é um clássico, eu precisava gravar, precisava estar, né, no meu disco, regravar esse clássico do brega pernambucano. E aí o brega pernambucano, estou utilizando o brega pernambucano nessa marcação mesmo de músicas feitas aqui né, em Pernambuco, a partir, sobretudo, do Recife, da região metropolitana. E a gente tem, mais uma vez, um exemplo desse brega daqui ganhando o Brasil, né? Isso num reconhecimento de Pernambuco sendo essa capital do brega, como você falou, Antônio, a Globo, pegando um pouco dessa frase que a Globo utilizou no documentário, o pessoal do Norte não fique com raiva, mas pegando um pouco dessa ideia de que Recife como a capital do brega. E aí, já fazendo um gancho aqui para a minha próxima pergunta, eu falei lá no nosso texto da apresentação, né, que o Recife deu ao brega, digamos assim, né, o título de Patrimônio Cultural Imaterial, e aí o governo do estado vai dizer que o brega, ele é uma expressão cultural pernambucana. E aí são duas, eu queria trazer questões mais relacionadas à lei agora, sabe? Em 2017, né, uma lei lá, 16.044 de 2017, então estamos em 2022, já faz 5 anos, né, esse ano faz 5 anos, que o brega ele foi reconhecido, né, no estado, em Pernambuco, como expressão cultural pernambucana. E aí, em 2021, né, uma lei municipal aqui do Recife, né, a Lei 1 de 2021, se não me engano, torna o brega o patrimônio cultural e material da cidade do Recife. O que é que acontece a partir disso? Ou o que é que deveria acontecer? O que é que muda na prática? Você dá aí o movimento brega esse reconhecimento, tanto estadual quanto municipal. O que é que muda na prática? Assim, o que é que isso favorece? O que é que isso muda? Isso proporciona alguma coisa na prática para o movimento brega? Ou é só mais um título? Na verdade, 2 títulos, né? Eu acho que sim. Eu acho que a gente precisa entender da importância, antes de entender o que mudou com a lei, eu acho que da importância desse reconhecimento. Porque eu acho que quando a gente fala em expressão cultural pernambucana, quando a gente fala em patrimônio material de Pernambuco, de Recife, quando a gente fala em música pernambucana, quando a gente fala em cinema pernambucano, quando a gente fala em... Então a gente está se referindo a uma noção identitária. Não identitária no mau sentido que essa palavra tomou nas redes sociais, mas no sentido de construção de uma identidade de um território, de uma identidade de uma população, que, como já foi colocado aqui, se identifica muito com esse território. E essa é uma discussão que ela é muito
muito importante aqui em Pernambuco, talvez num nível até que em outros lugares não seja tanto, porque há uma construção de identidade, e ela é uma construção de identidade que se dá por causa de um histórico de políticas públicas e por causa do histórico de uma elite cultural que entende a importância de se preservar a identidade e as políticas públicas. Mas isso também, eu acho, coloca Recife e Pernambuco num lugar diferente, por exemplo, do Rio de Janeiro, que já a Ciara citou tão bem agora, para falar de como é semelhante esse movimento da violência. Porque, eu acho que isso ajuda também a gente a pensar essa exportação do brega e do brega funk e um pouco a exportação dos próprios artistas pop de Pernambuco para fora. Porque me parece que o artista pernambucano, quando ele vai para fora, a marca dessa potência da precariedade, dessa coisa da ideia de Pernambuco e do Nordeste como uma periferia do Brasil, tá nesses artistas. Mesmo quando se tratam de artistas que são brancos e que vêm de bairros de classe média do Recife, mas quando eles estão lá por causa do sotaque, por causa de alguma coisa, eles estão colocados nesse lugar. E de alguma forma, eu acho que essa ideia de Pernambuco, que ela é fomentada através de política pública, do cinema pernambucano, desse marco histórico que a gente está vivendo esse ano, que são 30 anos de Mangue Beat, 30 anos de Abril pro Rock, 30 anos de Festival de Inverno em Garanhuns, de políticas públicas da Frente Popular, de governos, de prefeituras importantes, de toda uma estrutura de cultura que foi sendo desenvolvida, ela é muito potente e traz para a gente uma discussão, mas ela também traz para a gente uma responsabilidade, porque o que eu acredito é que uma coisa é esse lugar da crítica e da associação do brega, da associação racista do brega, a criminalidade, desse preconceito, de toda essa imagem que é construída. Uma coisa é quando isso vem de um Estado que não tem uma elite que pensa, uma elite cultural que está pensando nisso, ou que se posiciona com um posicionamento político que tem a ver com essa ideia de periferia, ou que ganha dinheiro vendendo a imagem de Pernambuco enquanto esse lugar que tem uma potência periférica, que eu acho que é uma coisa que é construída muito nos últimos 30 anos a partir do Mangue Beat. Então, como é que esse Estado, que quando você entra nele pela BR-101, tem uma placa, aqui a gente valoriza a cultura, que você viaja pela cidade do interior e que tem aqui a gente valoriza a cultura, pega uma cadeia produtiva que, se a gente pensar que ela começa com Reginaldo Rossi, ela começa nos anos 60, que tem uma porrada de artistas e que movimenta economicamente e em público casas de show na região metropolitana e no estado inteiro, como é que essa política pública, como é que esses agentes culturais, produtores culturais, críticos culturais, simplesmente colocam essa manifestação no lugar da música do sexo, da música da violência e não tentam entender o que tem que ser feito e repensar essas políticas públicas. Então eu acho que esse primeiro reconhecimento que acontece lá na lei, ele é o primeiro passo disso. E o que aconteceu nos últimos 5 anos, também pegando dessa experiência que eu conversei com os artistas, assim, muita coisa mudou e muita dessa coisa do próprio empoderamento, do orgulho. Eu acho que esse debate que a gente está tendo aqui é sintomático disso, o aumento no número de pesquisas, os artistas que estão se engajando, o crescimento do brega funk. Então algumas coisas mudaram, mas eu acho que tem muita coisa que precisa mudar. Pensar em patrimônio material é pensar em memória. Por que a gente não tem um museu do brega? Política de cultura é só colocar aquela coisa no museu e ficar chegando um antropólogo da capital para ir na Mata Norte para ficar dizendo como as coisas são, e aí os próprios artistas acabam muitas vezes se submetendo a isso, porque tem que se encaixar no edital. Política cultural é só isso? Ou política cultural também é você criar uma escola de música na periferia para os meninos aprenderem a fazer beat, para fazerem beat, para fazer música de brega funk, você colocar e você pensar a política cultural em outro lugar, você tirar, como já a Ciara falou brilhantemente, eu vou usar essa frase agora, maravilhosa, que é você tirar o brega da Secretaria de Segurança Pública e colocar na Secretaria de Cultura. É isso, sabe? Porque como é que esse Estado que vende, que ganha dinheiro turisticamente com a imagem de que valoriza a cultura, um policial mata uma criança que está dançando um brega funk, um menino está dançando um brega funk, como é que pode a gente conceber isso? E como é que pode isso ser apoiado por um preconceito de pessoas que se dizem de esquerda, que se dizem progressistas? Não pode. E não é uma questão de gosto, de você gostar ou não dessa música. É de pensar que é uma política cultural que se baseia não na cultura como ela é, mas na cultura como a gente queria que ela fosse, além dela reproduzir um ranço histórico que começa lá em Gilberto Freire, e que é uma tradição muito, que tem o DNA de Pernambuco também, porque essa discussão tem o DNA de Pernambuco na potência, mas também tem o DNA de Pernambuco no problema. Então, como é que a gente vai fazer? A gente precisa ter essa discussão. E é um diálogo que vai ser difícil, é um diálogo que tem contradições, porque é uma cena que, inclusive, tem problemas internos muito. Vários artistas falam, o movimento não consegue se unir como o forró eletrônico, como o piseiro, como o próprio funk, e não consegue se expandir também. Claro, tem a ver com a ausência de política, mas tem a ver com uma série de outras coisas. Vai ser difícil, agora a gente precisa começar isso de algum lugar. A gente precisa estabelecer diálogo se a gente realmente quer abraçar essa potência tão massa de Pernambuco enquanto um estado que valoriza a cultura, que valoriza a periferia, que combate a desigualdade, que tem uma tradição de luta e de combate à desigualdade, de combate à injustiça. A gente não pode ignorar o brega, que é ignorável, porque e é também uma coisa que os artistas falam, mas eu acho que é uma coisa que vocês falam na introdução do programa que faz muito sentido. É impossível você estar na região metropolitana do Recife e ser imune ao brega. Você com certeza, e aí é como o Reginaldo Rossi sabiamente falava, quando o chifre entra, o diploma de juiz cai da parede, que é justamente para falar assim, na hora de sofrer por amor, na hora de ser corno, todo mundo tá no
no mesmo lugar. E olha que potência de você pensar, inclusive, o romance, o flerte, o sexo, o amor, como uma potência de romper, pelo menos no plano imaginário, essas distinções de classe, de raça, de gênero. Não de maneira de romantizar e achar que tá tudo bem, porque tem problema para resolver. Mas para entender o problema, a gente precisa evidenciar ele. E eu acho que o papel da música, o papel da cultura, e é nisso que o brega é mais político, é de evidenciar a realidade que muita gente não quer olhar. Essa coisa da elite cultural e de como a lei ela vai potencializar, ou ela precisa ser vista, ser entendida num primeiro momento como importante mesmo, né? Como permitindo aí essa série de ganhos que Antônio também apontou. E aí eu fico pensando, eu fico sempre trazendo a partir do universo funk, né? E eu quero fazer um movimento que é assim, para a gente chegar até a lei, que eu concordo que é um ganho, que foi muito bem já dito aqui, a gente precisa pensar o que foi antes, né? O que foi de luta, o que foi de apagamento e o que é desse movimento de resistência, que leva a Secretaria de Cultura e os políticos, né, educadores, pesquisadores, inclusive a olhar de um outro modo para esses fenômenos sociais. O próprio movimento vai se impondo dessa maneira, né, vai se colocando e exigindo esse reconhecimento. E isso não quer dizer que seja fácil, isso não quer dizer que é sem luta, né, sem tensionamentos aí, que Antônio também falou. E aí eu fico pensando no processo todo que foi de profissionalização e que tem sido de profissionalização do brega funk. E aí pegando os meninos, né, que tinha essa produção toda periférica, toda assim, não profissional ou pouco profissionalizada num primeiro momento, mais amadora, como isso em 20 anos, né? Se a gente pegar o MC Leozinho, tomá-lo como referência, são aí 20 anos de carreira, um pouco mais do que isso. A gente vai ter, então, um processo de profissionalização que é tremendo. Esses meninos vão assumir a própria carreira, né? Você vai ter aí eles se colocando no mercado enquanto empresários, tendo suas próprias produtoras, tendo um processo todo, uma rede que vai dar emprego, trazer emprego, como Antônio apontou aí, além dessas produtoras, dos próprios rapazes, não é? E aí a gente vai ter Tia Vitinha que é louco também nesse movimento. A gente vai ter as produtoras que são também periféricas e não necessariamente vindo desse lugar, de quem produz o autor do seu produto, não é aí o divulgador. Eu penso que a Aquatune Produções vem aí contribuindo de modo extremamente significativo nessa cena periférica e para além do funk, né, com rap, com o brega funk da Raíssa Dias. A gente tem a Tássia Seabra, que é da Seabra Produções, que tem feito um trabalho aí maravilhoso com o MC Leozinho, e esse processo de profissionalização, ele é tremendo e ele vai também se colocando e imprimindo uma outra visibilidade para os artistas e para o próprio movimento e exigindo um outro olhar, um outro lugar para esse pessoal também. Isso é tão evidente assim que os meninos do Passinho revelam isso, né, numa entrevista no documentário para Spotify. Os meninos do Passinho, de Santo Amaro, eles vão dizer como isso colocou ou deu a eles, né, como esse movimento, a dança, trouxe para eles a expectativa de vida e de uma vida que estaria em um outro lugar, que está em um outro lugar, que não é só o lugar da criminalidade, como eles costumavam ser pautados, como Santo Amaro, o bairro, né, costumava ser pautado na imprensa local. Eles são colocados aí, eles começam a ter uma visibilidade
identidade que é de um outro ponto. Isso é essencial para a vida dessas pessoas. E aí a lei tende a favorecer essa ampliação, esse crescimento, ainda que eu tenha e pense ela enquanto apagamento dos jovens funkeiros ou da identidade funk. Eu concordo muito, Jaciara, com o que tu falou. Eu acho que nesse ponto do apagamento tem uma coisa que é interessante a gente pensar também, é de como a partir de 2020, na campanha eleitoral e na publicidade oficial dos governos do PSB, o brega funk tem aparecido de maneira higienizada. E como esse processo de higienização ele se deu lá atrás com a ciranda, com o coco, com o maracatu, e é um processo constante de toda vez que o governo do estado chega para essas manifestações culturais para apagar a marca da negritude, para apagar a marca da periferia, para apagar a marca da desigualdade, né? A gente tem que prestar muito, eu concordo totalmente, assim, é importante a lei. Agora, como todo mecanismo, como a própria democracia, o preço dela é eterna vigilância. A gente tem que estar lá para ver o que essa lei vai, se essa lei vai realmente dar oportunidade para que esse movimento seja fomentado, ou se vai justamente apagar essa marca do funk. Porque eu acho que isso é interessante de pensar, você trazer sempre a perspectiva de pensar a partir do funk, porque apagar a marca do funk também é apagar a marca da raça, né? Também é apagar a marca da negritude. Então isso é uma questão que tem que ser colocada também, que tem que ser pensada e que parece que muitas vezes é uma constante em certas políticas culturais de Pernambuco, porque essa ideia de Pernambuco, essa ideia do Nordeste, ela tem como patrono Gilberto Freire, que é o mesmo patrono da ideia de democracia racial, e não é por acaso, não é por acaso. Até um tempo atrás, o secretário de Cultura do Estado de Pernambuco era Gilberto Freire Neto, isso não é por acaso, isso é um sintoma de uma coisa que tem que ser falada, que tem que ser dita. E agora a gente já está chegando quase no final do nosso episódio, mas não sem antes ter o nosso momento de indicações que você que escuta o Desteoriza já conhece. A gente sempre pede para quem está conversando com a gente trazer indicações de onde você que está nos ouvindo pode saber um pouco mais sobre o tema. E aí, Jaciara, quero saber se você trouxe para a gente alguma indicação de conteúdo, pode ser qualquer tipo de conteúdo sobre brega. Então, mais especificamente sobre brega funk, como é que se dá esse processo de hibridização, como é que essas culturas, né, elas se costuram, se fundem, e a gente tem hoje, e Pernambuco se coloca no cenário nacional, ainda que eu vá pensar isso a partir de um outro lugar, né, como eu já disse, eu acho indispensável que a gente assista aos documentários dos 20 anos de carreira do MC Leozinho, do Recife. São 3 episódios, estão disponíveis no YouTube, e aí a gente vai ter essa história muito bem contada e noção de como é que se dão ou que se deram essas tensões. A gente vai ter o documentário do MC Cego Abusado, ou do Cego Abusado, quem tem história conta, também vai nos dar muito instrumental, assim, vai trazer mesmo dessa história, e mais propriamente da história do brega funk, porque aí o Cego se coloca muito mais já nesse processo de hibridização. Ele surge ele surge em dupla, né, com o MC Metal, e já nesse cenário brega funk, ou na época até funk brega, porque em algum momento o funk, inclusive no nome, vinha antes, né? Além disso, a gente tem uma entrevista da Raíssa Dias para a TV PE, que eu acho maravilhosa. E aí é como uma mulher se coloca nessa cena do funk, como é que ela é vista, o que é que ela tem trazido, embora essa identidade feminina da Raíssa Dias tenha se estabilizado ou venha se estabilizando de uma outra maneira, né, em relação à entrevista mais propriamente dita. E aí eu vou divulgar aqui o meu livro. Por favor. O meu livro, na verdade, o meu estudo é sobre o funk, né? Eu começo com o MC Leozinho. Isso aqui foi a tese, né? Os significados do funk pernambucano. E aí a minha ideia era trabalhar com o repertório do MC Leozinho, porque eu vinha de professora da rede pública, então vamos lá, os meus alunos estão dialogando com isso, eu quero conhecer esse universo. Mas quando eu entro no doutorado lá em 2009, essa cena cultural, ela estava passando por esse processo de mudança, e aí surgindo o MC Sheldon, Cego e Metal. Eu amplio
essa discussão, e aí eu lancei no ano passado esse material com uma outra organização e alguma atualização bibliográfica também, e agora com o título do Recife para o Mundo, os significados do brega funk pernambucano. Acho que a partir de onde eu me coloco, não é, que é dessa identidade muito mais do funk, dessa juventude negra e periférica, de como é que ela se revela aqui em Pernambuco e ganha o cenário nacional com a identidade do brega. Eu acho que o processo é inverso, sabe? O brega confere uma identidade nacional, assim, a Pernambuco no cenário funk. É um movimento numa direção oposta que o Tiago Soares fez, por exemplo, Antônio, lá no livro, né? Que você citou aí. E você, Antônio, quais são as indicações que você trouxe aqui pra gente agora de conteúdo? Eu acho que essas referências que a Jaciara colocou são ótimas. Tem uma série de reportagens na Vice que fala sobre o surgimento do brega funk também, entrevistando os artistas, e que é de um jornalista, o GG Albuquerque, que ele também pensa o brega funk não pelo brega, mas pelo funk, e justamente trazendo essa dimensão de que, na verdade, o brega é como se fosse a marca identitária pernambucana que vai diferenciar esse tipo de funk que é feito em Pernambuco, como para entrar no mercado do funk, justamente se utilizando desse rótulo de música pernambucana que historicamente é sempre utilizado por artistas, né, para fazer. Eu acho essa reflexão bem interessante. Tem a websérie No Beat do Brega Funk, que é recente agora, que é com a parceria da produtora Coque Vídeo, do Recife Ordinário e da revista Continente, que entrevista 5 artistas do Brega Funk, que eles contando as histórias deles também, é bem legal. E aí, puxando um pouquinho mais pro lado do brega romântico, aproveitando agora que estava falando muito, né, do Jô Soares por causa do falecimento dele, eu acho que tem uma entrevista do Reginaldo Rossi no Jô Soares, que ele pega justamente essa coisa de ficar cantando em francês e de ficar mostrando como o brega é diferente. Eu acho muito legal. E como a gente tá falando de música, o álbum de brega que eu tenho mais ouvido é o álbum que foi meio que uma live, disco ao vivo do Conde, que é o Livre Pra Voar, que ele agora tá com uma produtora nova que tá dando um show na carreira dele. Então ele pega todo o repertório dele que a gente já conhece, regrava com os arranjos parecidos, mas com a nova roupagem, e tá muito legal esse DVD, assim, tá muito massa mesmo. Tem YouTube, tem Spotify, tem plataforma de streaming, tá em todo lugar por aí, tá? Deve estar nas carrocinhas também, tá nas lojas de departamento da Rua da Concórdia, quando você passa lá, tá tocando o tempo todo, eu tô trabalhando lá agora. Então, assim, é isso aí. Eu acho que, como a gente tá falando de música, né, esse CD pra mim tá sensacional. Então, acho que vocês iam conferir também. E tem a matéria da revista Continente, né, Antônio, que você fez. Sim, claro. Mas aí seu merchan. É leonino com ascendente em virgem. O pessoal quer aparecer, mas também quer se esconder, sabe? Mas tem a reportagem de capa da revista Continente, né, que foi feita junto com a websérie, que tenta meio que dar um panorama do brega, que nunca vai ser suficiente, né, porque são muitos artistas, mas trazendo um pouquinho uma maneira de contar essa história através dos próprios artistas. Então a gente falou com o Conde, com a Nega do Babado, com a Elisa Mel, que canta Ânsia, né, essa música que foi gravada pela Pablo Vittar. Falei com o filho do Reginaldo Rossi, com o Tocha, a própria Raíssa Dias, o Leozinho, o Troinha. Então, assim, ficou bem legal também. Eu acho que também dá esse panorama histórico, né, de como essa história vai sendo surgida, porque eu acho que, assim, e é muito maluco isso, né, mas, assim, tudo que a gente faz, seja isso aqui que a gente tá gravando agora, os livros, o teu livro, Jaciara, o livro do Tiago, as reportagens do GG, os trabalhos do Ana Feito, tudo que se faz sobre o brega, o documentário da Globo, se torna cânone muito rápido, porque não tem material, né, e eu acho que a gente tá fazendo um trabalho justamente de recuperar essa memória, porque tudo que a gente faz é de recuperar essa memória, porque é, como me disseram mais de uma vez durante a entrevista, durante as entrevistas que eu fiz, quando eu tocava nessa questão do patrimônio, de pensar em memória é pensar numa política da memória. E a história, o apagamento que o brega sofre é o apagamento que a história é o apagamento que a história das periferias sofre no Brasil. E é a reprodução dessa série de apagamentos. Apagamentos raciais, apagamentos de gênero, apagamentos sociais, que a gente está aqui nesse trabalho de tentar fazer de alguma forma, cada um ao seu modo, cada um no seu lugar, cada um do seu lugar também, e das particularidades que o lugar que cada pessoa vem, mas tentar justamente trazer à tona esse debate, que é um debate que precisa acontecer. Só um adendo aqui, essa matéria de Antônio que
né, que ele citou, uma matéria que ele escreveu para a revista Continente. Eu acho que a edição é edição 259, foi a edição de julho de 2022. Tem uma capa que é assim, todo mundo é brega, é uma capa azul com uma ilustração belíssima, inclusive amarelo com vermelho, é uma capa bem bonita. Inclusive, é a ilustração, até para a gente poder deixar marcado depois, é a foto de Dondinho, de Jonathan, Jonathan Lima, que é fotógrafo, com ilustração de Rafolin. Em cima da foto. Perfeita. Fotógrafo talentosíssimo e artista talentosíssimo. Perfeito. Porque esse trabalho da revista que a gente fez foi um trabalho a muitas mãos, que juntou a equipe da Qualquer Vídeo, que fez a série de reportagens, que juntou a galera que estava fotografando, que juntou a própria redação da revista Continente, muita gente que trabalhou lá, os estagiários. Então foi um trabalho muito, muito massa. Inclusive a gente teve agora no FIG, né, com inclusive Dani Miller, que é um artista de brega também fazendo esse debate. Então assim, é uma construção muito coletiva, né, que eu acho que a gente que vem desse lugar da academia está no lugar muito de tentar construir em conjunto com uma coisa que é dos artistas, porque quem está fazendo é os artistas, quem está puxando é os artistas, quem sabe o que é brega são os artistas, e a gente tem que estar sempre aliado dos artistas, mas o protagonismo não é nosso, o protagonismo é dos artistas. Exatamente. E a gente também trouxe aqui 2 indicações de Teoriza para completar esse bonde de indicações. Uma é um filme que chama Amor, Plástico e Barulho, dirigido por Renata Pinheiro, que se formou na UFPE, né? Desse filme ela mostra essa diversidade presente na cena brega de Pernambuco, né? E também trata um pouco das desigualdades, das posturas preconceituosas e as rivalidades enfrentadas pelas mulheres nessa cena brega, né? Que são postas em xeque nessa obra. Está disponível no Globoplay. Retomando só uma indicação que Antônio fez ao longo da nossa conversa, né? Que é o livro de Tiago Soares, chama Ninguém é Perfeito e a Vida é Assim, a música brega em Pernambuco. Está disponível online também, né? No site outoscríticos.com, você consegue baixar e ler, então é super acessível. E um terceiro é um documentário, se chama Faça de Mim o que Quero, está disponível na Cinemateca Pernambucana, são quase 20 minutos, passeando aí musicalmente pelas ruas da capital do brega, né, o Recife, já tomando emprestado esse título, né, então os diretores pernambucanos Sérgio Oliveira e Petrônio Lorena, eles retratam diversas perspectivas presentes nesse estilo, na música e na vivência do brega, e aí tem participações de nomes famosos aqui em Pernambuco desse cenário do brega, de Conde Sobrega, Kelvis Duran, Banda Quitara, João do Morro, então aparecem nesse documentário, é disponível online, você consegue assistir gratuito também. Você joga lá, Cinemateca Pernambucana, coloca o nome do documentário, você consegue assistir, é super fácil, são 20 minutinhos aí, documentário para você assistir. E aí não se preocupe, porque todas essas indicações, tanto as nossas do Teoriza, quanto as indicações de Jaciara, as indicações de Antônio, a gente vai disponibilizar nas redes sociais do Teoriza. Então vai estar lá, né, no feed, bem direitinho o nome, onde é que você encontra, onde é que você, enfim, como é que você acessa tudo, vai estar tudo lá bem descrito, e no Instagram, além de estar no feed, também tem uma aba lá no destaque, indicações, que aí você consegue encontrar todas as indicações de todos os episódios juntos, tá bom? Antes de terminar aqui o nosso episódio, eu gostaria de agradecer novamente a Jaciara e a Antônio, muito obrigado pela presença de vocês, foi muito legal contar com esse papo massa e aprender mais sobre o brega pernambucano, o brega do Brasil, né, que vocês conseguiram falar tão bem pra gente, né, e é isso aí, fiquem à vontade para se despedirem. Para quem não sabe, toda a equipe do Teoriza, ela é daqui do estado de Pernambuco, então é muito bom para a gente falar sobre a nossa cultura, falar sobre o brega que é produzido aqui, e é uma coisa que a gente debateu tanto durante todo o episódio, né, falar sobre o que é feito aqui, o que é produzido. Então, inclusive, o brega está presente na nossa identidade sonora, né, se você é um ouvinte do Teoriza, já deve ter percebido que as nossas vinhetas, a nossa música de abertura, a nossa música de encerramento, tem uma batida de brega, sobretudo de brega funk, misturando essa ideia de clássico com brega, porque a gente entende que é uma manifestação cultural nossa e que tem que estar presente aqui também. Importante ressaltar isso, né? Toda vez. Então, sempre que você estiver ouvindo aí a nossa vinheta, você lembre que é o brega da gente, está presente aqui no Teoriza. E agora fiquem à vontade, Antônio e Jaciara, para se despedirem, falar para as pessoas como é que elas acham vocês nas redes sociais. Fiquem à vontade. Eu agradeço o espaço, agradeço demais. Eu que fico feliz em a gente poder conversar sobre esses temas, em poder revisitar essas discussões e esse diálogo, né? Academia e quem não é da academia, como é que isso chega e como é que isso chega para os artistas também, como é que essa voz vem para quem está no universo acadêmico. Isso é interessantíssimo. Bom,
E aí, nas redes, eu tenho um projeto de extensão chamado Cuperifa, sobre cultura periférica, e aí a gente faz um trabalho. Como eu atuava em Garanhuns, a gente tinha um trabalho com escola quilombola e com processos ou entrevistas, né? Nesse contexto de pandemia, a gente funcionou muito com entrevista aos artistas, com artistas ou professores que discutem diferentes culturas ou expressões culturais ditas, classificadas como periféricas. E aí o @Cuperifa, através desse perfil, o pessoal nos encontra nas redes. Tem também um canal no YouTube, que é do grupo de pesquisa que eu coordeno, que é o LEPDIC UPE, e aí a gente tem uma série de vídeos, tem vídeos de todos os professores que fazem parte do grupo. É um grupo de pesquisa sobre letramentos e práticas discursivas e culturais, então a gente tem um repertório lá bem diverso. Quem tiver interesse em conhecer, a gente agradece. Vocês me encontram nas redes sociais com @AALira, AALIRA, no Instagram, que é a rede social que eu uso principalmente, e aí eu posto as coisas que eu escrevo lá, as coisas que eu estou pesquisando, e queria agradecer a essa oportunidade, ao UFPE novamente por estar permitindo a existência desse espaço, assim, me emocionei muito no começo, vendo vocês dando a introdução, assim, e de ver como essa discussão ela tá avançando, muito massa, assim. E agradecer a Jaciara, a Laís, a Felipe, a toda a equipe, e também, aproveitando esse momento, as pessoas que tiveram coletivamente comigo nessa construção da reportagem da Revista Continente, né? As jornalistas Érica Muniz e Olivia Mindelo, além do pessoal da Revista Continente, Adriana Dória, Mariana Oliveira, as editoras, o pessoal da Coque Vídeo, Chico Ludemi, que estava coordenando essa equipe do documentário No Beat do Brega Funk, Dondinho, Jonathan Lima, fotógrafo que me acompanhou nas pautas, e a toda essa... e a Rafa Olim, que fez a ilustração, e colegas na academia dos grupos de pesquisa, no Grupop, o Grupop UFPE você acha no Instagram, e o Lama também, que é o Laboratório de Audiovisual e Música, são os grupos de pesquisa nas quais a gente também desenvolveu algumas dessas discussões de brega, que tem trabalhos de colegas lá, né? E isso, agradecer essa oportunidade, e agradecer, sobretudo, aos artistas de Pernambuco. E eu acho que durante a pandemia a gente teve a maior prova disso, aos artistas em geral, mas aos artistas de Pernambuco, por manterem a gente vivo, né? Por manterem a gente são e vivo e minimamente feliz em meio a tudo isso que tem acontecido. A gente que agradece imensamente vocês terem aceito o convite, por terem a disponibilidade de conversar com a gente sobre esse assunto, trocar ideia. Muito obrigada pelo tempo e disponibilidade de vocês, e também muito obrigada a você que está nos ouvindo. É isso aí, pessoal. Foi um prazer conversar com vocês aqui e aprender muito, né? O nosso agradecimento também a quem está nos ouvindo. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, tá bom? No seu tocador de podcast também que você está ouvindo a gente, tem um botãozinho em algum lugar aí chamado seguir, então clica lá. E nas redes sociais é só procurar @Desteoriza em Instagram, Facebook, Twitter, TikTok e tudo mais para continuar acompanhando a gente, tá bom? Também indica esse podcast e esse episódio para quem você conhece, que gosta de funk. Tem muitos outros temas também, então vai indicando pra galera, pra gente alcançar cada vez mais gente, tá certo? E esse episódio do Desteoriza é uma produção da Diretoria de Comunicação da UFPE, e ele foi apresentado por Felipe Silva e por mim, Laís Ferreira. Teve produção de Jonas Lucas Vieira e edição de Laura Marinho. A gente te espera. Agora você ouvindo com certeza o nosso beat de brega funk na nossa vinheta. A gente te espera no próximo episódio. Até lá!